Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento da personalidade filosófica. E é certo que nós vivemos numa era tomada por dúvidas. Já há muito tempo que a nossa vida, principalmente aqui no Ocidente, está carregada de relativismo, de frustrações por conta dos desenvolvimentos históricos e que nós chegamos em tempos nos quais a certeza das coisas parece que se esvaiu. As pessoas já não têm mais aquelas convicções de outros tempos. Isso é notório, nós todos sabemos disso. Então, nós chegamos num ponto que ninguém mais sabe dizer o que é certo. Cada um tem algumas certezas, as pessoas têm as suas certezas, mas ninguém sabe dizer o que é certo. Se nós compararmos com tempos anteriores, quando as pessoas e as nações e os povos, eles eram mais unificados nesse sentido, sabe? As pessoas tinham certeza, não estou dizendo que estavam certas, mas elas tinham certeza de que certas verdades eram e ponto. Hoje em dia não é bem assim. Nós vivemos um mundo muito mais múltiplo, muito mais diverso, e as próprias convicções são as mais diversas. Você pode estar muito certo de algo, de alguma fé, de alguma ideologia, mas você vai ver milhões de outras pessoas pensando diferente de você. Então, em geral, nós vivemos essa era. E o interessante é que quando a incerteza é generalizada, quando não se pode dizer mais o que as coisas são com bastante convicção, o que as pessoas começam a procurar já não é mais a certeza, já não é mais o que é indubitável. Mas elas começam a procurar o consolo. Por que o consolo? Porque o que elas estão sentindo é que elas estão perdidas. Estão perdidas e não vão se achar. E que o mundo não oferece, porque elas têm uma convicção de que o mundo não oferece essa certeza. Então, parece que as pessoas desistiram do que é certo para buscar aquilo que as consola, aquilo que as deixa mais tranquilas. E a verdade, nesse contexto, ela não vai passar de uma expressão meio vazia de sentido, ou com um sentido muito, muito, muito abstrato. A verdade, na verdade, vai servir muito para justificar as escolhas e as convicções de cada um. É por isso que as pessoas hoje têm essa mania de dizer a minha verdade. Essa é a minha verdade. Gente, não existe esse negócio de minha verdade, porque se a verdade é só sua, então ela não é uma verdade, ela é uma convicção apenas. Mas as pessoas substituíram a verdade absoluta, geral, por verdades, e aqui a gente pode colocar entre aspas mesmo, verdades interiores, verdades subjetivas, verdades pessoais. E em tempos assim, tanto a filosofia como a religião, mesmo a ideologia, já não conseguem convencer mais ninguém. Ninguém é mais convencido por elas. As pessoas hoje elas aderem à filosofia, à religião, à ideologia, não porque atestaram a veracidade dos seus discursos, mas porque elas se identificaram com elas, ou porque elas satisfazem um gosto pessoal, ou por alguma conveniência, algum interesse até. As pessoas estão se juntando, se juntam às filosofias, às religiões, por adesão, elas aderem, mas não são convencidas. Não é uma questão racional, é muito difícil alguém que se junta a essas ideias porque pensou, ponderou, convenceu-se de que aquilo ali é verdade. Não, as pessoas apenas pensam assim: nossa, gostei tanto daquela
daquela igreja que eu fui, daquele grupo que eu fui, porque, nossa, eu me identifiquei com eles, me senti tão bem, a gente ouve isso, né? Me senti tão bem. Ou seja, tudo aquilo que não é próprio, não é o principal dessas ideias. Uma filosofia, uma religião, uma ideologia se propõe a transmitir verdades. Mas as pessoas não querem verdade, elas querem consolo. Elas querem se sentir parte. Elas não querem ser convencidas. O convencimento ficou em segundo plano. Elas primeiro aderem, elas primeiro se identificam, elas primeiro se juntam, se consolam e depois se autoconvencem de que aquilo que está sendo pregado ali é verdade. Mas assim, já não é um convencimento pela razão, é um convencimento pela emoção, pelo sentimento. Não há uma ponderação racional sobre aquilo. Isso é o que caracteriza esses tempos incertos. E nós sempre temos que considerar que as pessoas dessas novas gerações, elas estão também mimadas pela prosperidade, mimadas pelo conforto que o mundo tem, e de qualquer maneira não aceitariam verdades que desafiassem-nas, que fossem desagradáveis para elas. Elas não estão preparadas para isso. No fundo, elas sabem que muitas verdades lhe tirariam o conforto, lhe tirariam uma certa paz ilusória. E as pessoas não querem enfrentar isso. Não é à toa que as pessoas se trancam em bolhas de ilusão. Não é à toa que as pessoas se enganam, que elas se deixam enganar. As pessoas não querem a verdade. Em geral, elas não querem. Eu tenho um trabalho de orientação existencial que eu proponho para as pessoas uma busca por autoconhecimento, uma busca por expandir um tanto mais a sua consciência da sua própria realidade. Eu proponho um mergulho para dentro de si. E não poucas vezes, as pessoas, quando têm os primeiros contatos comigo, elas declinam de fazer esse trabalho, esse processo, claramente porque elas têm medo de encontrar a si mesmas, ou seja, elas têm medo da verdade. A ilusão é muito mais confortável. E as pessoas não querem a verdade. Só que nós aqui estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento da personalidade filosófica. E não há personalidade filosófica que não tenha a verdade como seu objetivo. Qualquer um que quer pensar como um filósofo, quer entender as coisas, ela precisa ter uma sede insaciável, na verdade, pela verdade. Até porque a gente precisa lembrar que a verdade é aquela que nos coloca diante das coisas como as coisas são, de fato, né? Mesmo que isso que as coisas são não seja aquilo que nós esperamos delas. Então, quando nós falamos da verdade, nós estamos falando daquilo que as coisas são, independente do meu gosto, independente da minha vontade, independente da minha identificação, independentemente da minha expectativa, elas são. E não depende de mim para ser. As coisas não dependem de mim para ser. Então, quando eu faço esse movimento em direção à verdade, eu tenho quase certeza que, em princípio, é muito normal eu tomar um choque. Eu tomar um susto. Eu me deparar, às vezes, com situações, com realidades que podem até me balançar um pouco. Mas é exatamente isso que vai ser capaz de afastar de nós esses elementos que são, na nossa vida, elementos alienantes e que podem se constituir uma ilusão que podem nos afastar de nós mesmos, porque se nós vivemos numa ilusão, se nós vivemos fechados nas nossas pequenas bolhas de mentiras, se nós criamos nossas próprias narrativas, é impossível que nós conheçamos a nós mesmos. É impossível que nós entendamos quem nós mesmos somos. Não dá, porque para eu conhecer a mim mesmo, eu preciso
também conhecer as minhas circunstâncias, eu preciso entender onde eu estou, ou seja, eu preciso ter uma visão clara de mim, mas eu preciso ter uma visão clara e verdadeira do que está à minha volta. As minhas circunstâncias no sentido mais amplo possível que a gente pode dar essa expressão. Então, o movimento em direção à verdade é que pode fazer com que essa bolha de ilusão se estoure. E aí, a partir do momento que a gente deixa de estar alienado, deixa de estar iludido, aí é que nós vamos começar a poder dizer que nós estamos livres, que não estamos mais sujeitos à escravidão da falsidade, porque a vida na falsidade é uma escravidão. É uma escravidão porque você não se movimenta mais como você quer, você não se movimenta mais segundo os teus próprios preceitos, mas você vai seguir aí um teatro. E um teatro, o ator nunca é livre. Ele vai seguindo o roteiro que é dado para ele. Então, uma mente realmente filosófica, ela jamais pode fugir da verdade. Ela tem que ter, na verdade, uma sede insaciável por verdade. Ela tem que querer a verdade a todo custo, ainda que doa, ainda que incomode, ainda que não seja aquilo que a gente espere, ainda que essa verdade contrarie até minhas convicções. É só assim que a gente desenvolve. Então, há de se criar um hábito pela verdade. E isso é muito louco falar isso para pessoas que estudam filosofia, porque há muitas filosofias que não se apoiam na verdade, mas querem criar narrativas, querem criar um mundo próprio. Não! Nós temos que deixar que o mundo fale conosco. Nós temos que deixar que o mundo nos diga o que esse mundo é. E eu tenho que me adaptar a ele, me adaptar a essa verdade. E eu tenho que escolher essa verdade, ainda que eu tenha consciência que o preço que se paga ao escolher essa verdade seja suportar esses efeitos que muitas vezes são difíceis de aceitar. É isso que a gente precisa entender. Eu não estou numa filosofia, ou numa religião, ou numa ideologia para fazer a minha vontade, para fazer aquilo que. para ouvir aquilo que me consola. Não. Eu quero que diga o que as coisas são. Então, quando uma pessoa tem uma personalidade filosófica, como é que ela vai fazer? Por exemplo, quando ela vai estudar, quando ela se debruça sobre os textos, ela vai o tempo todo se questionar se aquilo que ela lê realmente corresponde com a realidade. Se aquilo que ela lê realmente se refere a algo que existe na verdade e não é apenas uma fantasia, uma narrativa, uma criação de alguém. Essa pergunta tem que ser o tempo todo. Uma filosofia bem feita é aquela que o tempo todo está olhando para fora do texto e tentando rastrear se aquilo que está no texto realmente bate com aquilo que nós vemos no mundo. Só quando a gente faz isso é que a gente pode a gente pode dizer que está fazendo verdadeira filosofia. Tá? Filosofia não é proposta, filosofia não é narrativa, filosofia não é literatura, não é criação, filosofia é constatação. É constatação que as coisas são de determinada maneira. Então quem determina a filosofia são as coisas, é a realidade fora da filosofia. O filósofo ele apenas constata a realidade. Qual é o exercício filosófico? Como é que o filósofo ele, ele se manifesta, né? O trabalho dele é conseguir interpretar, ler aquilo que está acontecendo na realidade e transmitir isso para as pessoas. Isso é o trabalho do filósofo. Ele não inventa nada. Ele apenas identifica. E quanto mais profundo ele consegue identificar, quanto mais fundo ele vai nessa observação e nessa interpretação da realidade, mais filósofo ele é. Então é isso que nós estamos buscando. Então não adianta fugir. Não adianta fugir da realidade, não adianta fugir da verdade. O verdadeiro filósofo, uma verdadeira personalidade filosófica, busca a verdade a todo custo. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.